Oi, gente, voltei. Pra mim tá dando o mesmo problema novamente. Não sei como está aí pra vocês. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Eu vou tentar abrir uma outra aba aqui, pessoal, só pra saber se já iniciou realmente a live pra vocês e se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se estão conseguindo comentar também. Só um minutinho, por favor. Lina, boa noite. Marlene, boa noite. Tá tudo ok com a transmissão, gente, pra vocês? Me contem aí, por favor, como está a transmissão para vocês, para que eu possa ver aqui se eu vou prosseguir ou o que eu vou fazer, porque realmente para mim que não tá aparecendo nada. Zoeli, boa noite. Gisele, boa noite. Posso prosseguir, pessoal? Tá dando para acompanhar? Tá ótima, Tere. Tá bom, então, eu vou tentar prosseguir aqui. Qualquer coisa, eu vou ter que fazer um vídeo e colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Gente, eu vou confiar no que vocês estão me falando, tá? Porque pra mim aqui não tem nenhum comando e pra mim é como se não estivesse acontecendo nada, 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 que eu não estivesse conseguindo fazer a live, tá? Mas eu vou confiar em vocês falando pra mim que a transmissão tá ótima, apesar de eu não ver comando nenhum aqui. Então vamos lá. Segundo, nós começamos a jornada da fibromialgia, que é uma doença que tem cada vez mais acometido mais pessoas, né? E a gente falou um pouquinho sobre o que pode causar a fibromialgia. Então, hoje nós vamos prosseguir com os sintomas decorrentes, né? Eu falei os sintomas iniciais da fibromialgia. Vamos relembrar ele aqui um pouquinho, né? Os sintomas iniciais. Então, eu falei que a fibromialgia, apesar de ter sido muito difundida que era uma doença emocional, já se sabe que é uma doença genética, que é decorrente de um defeito em vários genes, que é o polimorfismo de nucleotídeo único, tá? Que está associada a desequilíbrios hormonais cerebrais e a uma percepção do medo e da dor exacerbada, tá? Então isso já está bem claro que a fibromialgia é causada por isso. Então, ou seja, ela não é uma doença emocional. Claro que a parte emocional tem ligação sim com a fibromialgia, mas não é a causa, tá? Acompanha. Então, eu falei para vocês que isso tudo vai acarretando o quê? A inflamação crônica vai acarretar a falência das nossas mitocôndrias. O que é a mitocôndria? A mitocôndria são as usinas de energia, de ATP das nossas células. Ou seja, tudo, absolutamente tudo em nosso organismo precisa de ATP. A ATP é o nosso combustível, né? Alessandra, mas você não fala que a glicose é combustível? Sim, só que para o nosso corpo utilizar, ele precisa transformar a glicose, tá? Ou a gordura, dependendo do organismo. Então, ele vai ser transformado em ATP, ou seja, a mitocôndria é extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Se essas mitocôndrias entram em falência, nós vamos perder energia. Perdendo energia, nós vamos perder funções importantes no nosso organismo, que vai levar a diversos problemas, tá? Por exemplo, cansaço extremo, fadiga, insônia e outras coisas mais. Isso já é decorrente
de problemas que estão acontecendo no nosso organismo. Então, toda vez que a gente tem um sintoma, esse sintoma, ele não é por acaso e ele não é normal, tá, gente? Talvez você esteja acostumado com alguma coisa e não é porque ela acontece sempre em você ou em alguém que você conhece que isso é normal. Ficou comum porque você vê a repetição, aquilo está constante para você, mas não é normal, tá? Ficou comum, mas não é normal. E a gente precisa se atentar, porque o nosso organismo ele dá sinais o tempo todo. Então essa falência das mitocôndrias vai iniciar uma série de reações químicas no nosso organismo e isso vai interferir diretamente também na produção de dois principais hormônios cerebrais, que é a serotonina, que nós já sabemos que é o hormônio relacionado ao prazer, ao bem-estar, e a dopamina. E quais são as funções principais desses dois hormônios ou neurotransmissores? Regular dor, regular fome, modular felicidade, modular sono, modular memória, modular a libido, tá? Então, isso eu tô fazendo uma recapitulação com vocês da live de segunda-feira, tá? E quais são? Então, tudo que vai acontecendo no nosso organismo vai causar um efeito dominó. E aí, para quem perdeu a live de segunda, recomendo ir lá assistir para entender melhor. E também recomendei aqui nos vídeos da página, tá? Para achar a live de inflamação crônica, que é importante entender essa parte de inflamação crônica, de metabolização do fígado, para entender toda essa questão de falência aí, tá bom? Então, tudo vai acarretando um efeito dominó, ou seja, um cai, tudo vai caindo em sequência. No nosso organismo, nada funciona separado, tudo trabalha em sinergia completa e total. E quais são os sintomas iniciais e discretos da fibromialgia que a gente não liga, tá? Fadiga geral, tensão muscular, tristeza, insônia, medo, raiva. E na fase 2, o negócio está começando a ficar mais apertado. Então, hoje a gente está entrando no tema. A fase 2, nós vamos ter alterações cognitivas. Nós vamos ter aumento de peso ou emagrecimento, tá, gente? Tem muita gente que tem e emagrece. Confusão mental, esquecimento, distração, falta de clareza nos pensamentos, isolamento social e apatia. Por que esses sintomas? Porque a dor que nós sentimos, gente, eu estou falando nós, tá? Porque eu não estou aqui só para passar a teoria para vocês ou trazer informações científicas que têm saído a todos os dias sobre agora, neste momento, sobre fibromialgia. Eu estou trazendo isso para vocês como uma pessoa que já sofreu muito com a fibromialgia, então sabe o que está falando. E que também foi extremamente beneficiada, graças a Deus, pelos produtos Marita na fibromialgia, tá? Então, por isso que quando eu falo nós, eu me incluo nisso, porque eu sei o que é ter fibromialgia. A maior parte das pessoas que convivem com a gente acham que é frescura, não é? Que é preguiça, que a gente não quer saber de nada, não é isso? A gente sabe que é assim, mas não é nada disso. E conforme a gente vai ouvindo das pessoas, né, tudo isso, que a gente tá com frescura, que a gente é preguiçosa, ou que a gente é antissocial, a gente vai se afastando mais das pessoas e vai ficando mais apática, porque a dor, a incapacidade física, ela é imensa, ela é extrema e leva a gente ao nível de esgotamento físico total e ao nível de esgotamento psíquico, emocional, mental total também, porque a gente vai ficando sem forças de lutar contra isso, porque a gente não sabe como lutar. A gente vai no médico, o médico passa remédio para depressão, misturado com relaxante muscular, misturado com calmante, misturado com ansiolítico, misturado com anti-inflamatório, e a gente toma aquilo todos os dias. Geralmente nos primeiros dias a gente tem uma melhora, porque a gente está dopado, mas passado alguns dias já não faz mais efeito, tá? Então, assim, eu me solidarizo com você que está passando por isso, porque eu passei. E eu convivi muitos anos com a fibromialgia. Não só eu, mas o meu marido também, tá? E a dele ainda conseguiu ser bem pior que a minha.
Então, é muito complicado. E quando a gente fala da apatia, do isolamento social, é porque realmente a gente se sente incapacitado, totalmente incapacitado. E também se sente, é, como que eu vou falar? Eu não encontro nem palavras, mas a gente não tem vontade, a gente não quer, não quer. A gente só quer achar alguma coisa que alivie as dores, que alivie aquela fraqueza, aquela fadiga, e talvez alguém que entenda o que a gente está sentindo, porque é muito difícil encontrar quem entenda, né? Então, aqui na minha casa, graças a Deus, é, o meu esposo, ele teve o respaldo, né, o acompanhamento que ele poderia ter, por eu entender o que ele estava passando, mesmo que eu não passei na intensidade que ele passou, tá, gente? Mas eu sentia muita dor, eu trabalhava porque eu precisava trabalhar, mas o dia que eu não precisava trabalhar, o meu dia era na cama. E eu tomei vários remédios, eu prejudiquei muito meu fígado, minha boca amargava o tempo todo. Então eu realmente sei o que vocês que têm fibromialgia passam, tá? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês hoje e amanhã como foi a minha história com os produtos Marita e como foi que eles me levaram à remissão dos sintomas da fibromialgia, que é uma bênção na minha vida, não só dos sintomas da fibromialgia, mas de outras coisas que eu sentia também, tá? Então vamos lá. A gente acabou de falar então dos sintomas da segunda fase, né? E Alessandra, por que que eu vou desenvolver com isso? Por que que eu vou desenvolver isso, né? Porque eu preciso viver. E tudo que entra no nosso organismo vai afetar o nosso organismo. Mas como eu falei na live de inflamação crônica e falei para vocês, lá na segunda-feira, na primeira, né, na primeira parte da jornada, nós temos fatores ambientais, nós temos fatores sociais, nós temos fatores alimentares, tá, gente? E o fator alimentar, ele é o fator mais amplo. Por quê? Porque a maior carga de tudo que nós recebemos no nosso organismo vem através da alimentação. E a alimentação que nós temos de 25, 30 anos para cá é a pior possível. A gente tem se enchido de carboidrato refinado, de açúcares e de ultraprocessados. Refrigerantes, sucos de caixinha, biscoitos recheados e tudo mais, que é muito gostoso, super palatável, justamente porque não é natural e precisa ser super saborizado, super engordurado, uma bomba de açúcar com sal para que a gente tenha um paladar incrível com aquilo e sinta vontade de estar comendo antes e sempre, tá? E aí junto vem o estresse, né? Vem a parte emocional, a ansiedade, a loucura, a correria, para acompanhar a tecnologia, para acompanhar a velocidade de tudo que acontece no mundo, e a gente vai caindo nessa cilada e ficando doente. E ficando doente, a gente não vai fazer absolutamente nada e ainda é perigoso a gente perder tudo que a gente construiu até então, tá? Então, o que que acontece? No meio disso, algumas doenças andam junto, tá? Com a fibromialgia, elas sempre vão estar linkadas. Enxaqueca, qualquer tipo de dor crônica, enxaqueca, hernia de disco, artrose, artrite, obesidade, anorexia, sobrepeso, depressão, TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado, insônia, estresse, estafa, esgotamento mental, fadiga crônica, tá? Então, a partir dessa visão ampla, a gente consegue entender um pouco melhor a evolução da fibromialgia. Então, a gente precisa entender que nós somos um ser, né, que nós somos um todo, que não tem como a gente separar. E a gente precisa de ter qualidade de vida. Então, a gente precisa ter qualidade de vida. Então, qual seria a base para a gente começar a melhorar essa situação e outras que andam junto com a fibromialgia? A nossa fisiologia é a base de tudo, que é o quê? A gente precisa cuidar da alimentação, da hidratação, é água, tá, gente? Abrigo e sono. É super importante. Então, a base da nossa pirâmide para cuidar da nossa saúde e começar a entrar em remissão da fibromialgia é o quê?
A alimentação, hidratação, sono e abrigo. Por que abrigo? Porque um ser humano que tem preocupações com o teto que ele vai dormir e que a família dele vai dormir, vai ter problema. Podem ter certeza, né? Vamos pensar, gente, se a gente não tivesse uma casa hoje, se a gente tivesse que desocupar uma casa hoje, como ficaria a sua qualidade de vida, né? Nenhuma. Porque nenhum ser humano normal que se importa consegue dormir, consegue comer, consegue viver com esse problema da casa, né? Da onde eu vou colocar a minha família, o que eu vou fazer com a minha família. Segurança seria o segundo patamar. A segurança da família, do nosso corpo, dos nossos bens, isso também é um fator de preocupação. Fator social, né? Amor, amizades, família, comunidade, né? Geralmente comunidade a gente interage muito mais nas igrejas que a gente frequenta, na religião que a gente tem, são as comunidades, mas tem pessoas que dançam, tem outras comunidades, né? Tem pessoas que praticam artes, algum tipo de esporte, então a gente tem várias comunidades. E esse convívio social, ele é extremamente importante. Em seguida, é muito importante a gente pensar na nossa estima, reconhecimento, status, autoestima, tá, gente? Status, a gente se preocupa com essa questão de status, mas ela não é tão preocupante assim, tanto que ela nem é a base, ela tá lá em cima. Mas todo ser humano, ele quer ser reconhecido. Aí você vai e tem uma estima super baixa e fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho por que ninguém ser reconhecido. Você é alguém, você é um ser único e você merece sim amor, respeito e reconhecimento. Ah, eu sou só uma dona de casa. Não, você não é só uma dona de casa. Você é a dona de casa. E se você não estiver ali, se você não for o pilar daquela casa, aquela casa ela não vai andar, ela não vai funcionar e ela não vai ter harmonia. Então, sim, você merece todo amor, todo respeito e todo reconhecimento como a dona de casa que você escolheu ser, porque você é importante. É você que cuida da casa, é você que cuida das roupas que são importantes, é você que cuida dos filhos e você é extremamente importante, sim, porque a sua função é muito importante. Então, se reconheça antes de você esperar que alguém te reconheça. Reconheça o seu valor, porque é importante para todo ser humano. E por último, as nossas realizações pessoais, né? A nossa criatividade, os nossos talentos. Não tenho talento, tenho certeza que tem. Todo ser humano é dotado de talentos. Basta você descobrir. Eu tenho certeza que se você começar a olhar um pouquinho para dentro de você, largar as correrias do dia a dia, você vai descobrir que você tem talentos. E o desenvolvimento pessoal. Agora, principalmente na pandemia, nós temos, né, a oportunidade de ter acesso a tantos cursos online. Então, dá para você ter uma ideia, fazer um curso, se descobrir se você ainda não se descobriu, e aprimorar e se desenvolver. Desenvolvimento pessoal não é só um curso de graduação, tá? Um curso superior, mas tudo que te faz ser um ser humano melhor e se sentir melhor com você também. Então se desenvolva, descubra o que vai te fazer bem, porque isso vai fazer muita diferença na remissão da fibromialgia, tá? E o que que acontece? 90%, gente, isso é bioquímica, não é simpatia, não é loucura, não é conversa para boi dormir. 90% dos nossos pensamentos ocorrem no nosso subconsciente. O nosso consciente é só o topo, né, a ponta do iceberg que aparece. O nosso subconsciente, ele rege tudo que a gente faz, tá? E a grande maioria do que está no nosso subconsciente é negativo, infelizmente. São memórias, são traumas guardados. E tudo que a gente faz na nossa vida é regido por isso que a gente tem no nosso subconsciente. Então, por mais, a gente vai falar assim, mas eu não queria isso. Mas você não quis, mas o seu subconsciente tem isso arraigado. E isso que está arraigado em você faz você tomar as decisões e interfere
no funcionamento do seu corpo, assim como o meu também, tá? Então a gente precisa sim se conhecer mais para entender tudo isso que a gente vai fazer. Mas aqui neste momento, o pilar que eu vou trabalhar com vocês é o pilar que é a base de tudo, que é o mais importante, que é o alimentar e a hidratação. A hidratação não tem como negociar, porque sem água a gente não vive. Então nós precisamos sim tomar, tá? Eu vou dar o cálculo médio, não é nem o mínimo nem o máximo, é o médio, que é 40 ml por quilo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem 80 quilos, você vai multiplicar 80 por 40, né? 8 vezes 4, 32. Ou seja, você precisa beber por dia 3 litros e 200 de água. Não é 2 litros. A necessidade é por quilo, tá? Então, precisa fazer essa conta. Em seguida, nós precisamos pensar na nossa alimentação. Desembalar muito menos, quase nada, e descascar mais. Ou seja, priorizar comida de verdade. Você vai ver que você vai economizar muito. Muito, muito, muito. A gente precisa voltar a ter paladar para o que é realmente bom. Afinal de contas, a alimentação tem a função de nutrir o nosso organismo e não nutrir as nossas emoções. E é paladar. A partir de alguns dias que você está se alimentando, o seu corpo se acostuma e você começa a ter prazer. Além de ter várias formas de preparar, de temperar, né? E a gente sentir prazer no que a gente está comendo. E aí, hoje eu quero falar do primeiro produto, que é o Café Marita 3.0. Todo mundo toma café, então por que não trocar o café tradicional por um café que tem ativos que vão te trazer qualidade de vida? E aqui eu vou ressaltar, primeiro, tanto o café quanto a erva mate são gourmets, isso quer dizer que são especiais, que têm um alto padrão de qualidade, inclusive na torrefação, aonde faz com que eles tenham uma parte dos nutrientes in natura, tá? Quando nós temos o controle dessa torrefação, por isso os nossos cafés não são negros, porque aquele café que é extremamente torrado e fica negro, fica preto, é um café que passa por uma torrefação muito forte para esconder os defeitos, para esconder as misturas. O nosso café é um café muito puro, com alto padrão de qualidade, portanto ele tem uma torra clara. Para quê? Para que você tenha benefícios dos nutrientes do café e da erva mate in natura, que são inúmeros. Para quem tem fibromialgia, são muitos. Eles são ricos em minerais, em vitaminas que são importantíssimas para fortalecimento do nosso organismo, para aumentar a imunidade, para fortalecimento dos nossos músculos, tendões, nervos, que é extremamente importante aqui na questão da fibromialgia também, né? Nós temos o psyllium, que vai dar saciedade, vai ajudar a gente a controlar aí a boca e comer mais do que deve, vai ajudar a reduzir a absorção de carboidrato e gordura da alimentação que a gente tem, vai regular o nosso intestino, vai limpar o nosso intestino de uma forma que as toxinas que estão grudadas ali saiam, tá? Isso é muito importante e previne câncer coloretal. Mas a estrela desse café para nós, na fibromialgia, é a Garcinia mangostana, ou mangostão. Ela também é conhecida como mangostão. E nela existe uma substância ou substâncias que se chamam xantonas. Alessandra, o que é isso? E são as xantonas que fazem toda a diferença na nossa saúde. E para nós, na fibromialgia, muito mais, tá? Então, as xantonas, só a título de curiosidade, são conhecidas na natureza hoje 200 xantonas. O mangostão, ou a Garcinia mangostana, contido aqui no café 3.0, contém 43 dessas xantonas. Olha que maravilhoso! Existem 200 na natureza e 43 estão na Garcinia mangostana ou mangostão, que está aqui no Café Marita 3.0. Essas xantonas são compostos orgânicos, né, biologicamente ativos, e elas são benéficas, já é reconhecido cientificamente, tá, gente? Elas são benéficas na prevenção e no tratamento de alergias, infecções,
níveis de colesterol, inflamações, desordens na pele, desordens gastrointestinais e fadiga. Olha só. As xantonas, elas são polissacarídeos gliconutrientes, ou seja, elas reforçam o nosso sistema imunitário. Opa! Por quê? Porque elas têm uma atividade super antioxidante. Não é só antioxidante, é super antioxidante, o que é extremamente benéfico para neutralizar os radicais livres. O que é radical livre? É tudo aquilo que fica circulando como toxina no nosso organismo. É como se fosse uma ferrugem. E esse antioxidante, ele vai lá e neutraliza isso para o nosso corpo colocar para fora, tá, gente? E as xantonas são super antioxidantes. E na Garcinia mangostana, nós temos nada mais, nada menos do que 43 xantonas. Os radicais livres são inimigos da nossa saúde. E as xantonas são super antioxidantes, ou seja, são super amigos nossos em qualquer situação. E na situação da fibromialgia, vai ajudar a controlar essa inflamação crônica que está levando as nossas mitocôndrias à falência e causando a falta de energia celular e generalizando essa falta de energia para o nosso corpo e causando todo esse descontrole, gente. Olha só. Isso é fantástico, tá? E as xantonas, elas são adaptogênicas. E por que isso faz diferença, tá? Porque as espécies vegetais que são consideradas adaptogênicas, então vamos lá, as xantonas são super antioxidantes, que têm ação comprovada sobre a nossa saúde, né? Combatendo, neutralizando radicais livres de uma forma potencializada e ainda, né, aumentam a capacidade do nosso sistema imune. Mas aí elas ainda são adaptogênicas. O que é isso? Elas aumentam a resistência do nosso organismo a pressões físicas, químicas e biológicas. Olha só. Então, por isso, desde o início do uso do Café Marita 3.0, a gente vê o nosso nível de energia subindo. E o nível de energia que está subindo no nosso organismo não é devido à cafeína, porque o nosso café, a estrela dele não é a cafeína. A estrela dele são os bioativos e a forma como ele é formulado, a sinergia entre os ativos. Então, imagina, as xantonas, elas são adaptogênicas, ou seja, elas aumentam a nossa resistência, a resistência do nosso organismo a pressões físicas, químicas e biológicas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E nós temos aqui. Alessandra, como foi que você tomou esse café e começou a ver que as dores da fibromialgia estavam reduzindo? Eu tomei para emagrecer. Então, eu tomava 3 vezes ao dia, junto com o meu café da manhã, 30 minutos antes do almoço e no final da tarde, tá? Eu tomava 3 vezes ao dia. Nós temos o medidor correto, é a dose. Pode ser tomado quente, pode ser tomado gelado. Nesse calor, gente, esse café gelado com limão e gelo é divino. E foi assim que eu comecei a ter remissão dos sintomas da fibromialgia. Já ultrapassei o horário devido aos problemas que nós tivemos hoje aqui para iniciar. Amanhã eu vou trazer a finalização e vou mostrar para vocês os outros 2 cafés que fizeram toda a diferença na minha vida e terminaram de sumir com todos os problemas que a fibromialgia trouxe para minha vida. E vou explicar por que eles fazem isso, como eles fazem e como tomar. Inclusive, se você for querer tomar os 3 cafés, eu vou ensinar amanhã também como tomo os 3, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima noite, fiquem com Deus e até amanhã. Se você conhece alguém que sofre com fibromialgia, chama para que essa pessoa assista desde segunda-feira os 2 episódios e amanhã entenda como os produtos nos ajudam aí na remissão dos sintomas da fibromialgia. Até amanhã.